Continuando, pessoal, questão 8, CESP, SERPRO 2013. Julgue o item a seguir. Um CPD ou data center que tiver até 20 horas anuais de downtime pode ser classificado como intolerante a falhas. Bom, pessoal, para quem já estudou um pouquinho, de data center, já deve ter ouvido falar da escala TIER, né? Vai já apresentar ela. Nessa escala TIER, ele mede a tolerância à falha em horas, de downtime anual de um data center. E aí a escala vai de 1 a 4. Aqui ele está falando, por exemplo, de 20 horas anuais de downtime. E aí, a gente indo na escala TIER, a gente vê mais ou menos a classificação desse data center que ele está colocando. Por que mais ou menos, Walter? Porque a classificação depende de vários parâmetros, certo? O downtime é um desses parâmetros, beleza? Mas falar em intolerante à falha fica meio sem sentido. Queira ou não queira, em certa medida, qualquer data center ele é tolerante à falha. Aí você só precisa definir que nível de tolerância ele tem, ok? Então falar em intolerância à falha não tem sentido. E a questão fica o quê? Errada. Vamos bater agora com o gabarito oficial. Tá lá a questão errada, tá? Não dá para classificar como intolerante à falha. Essa expressão fica meio sem sentido. Aqui, pessoal, nos comentários eu apresento a escala TIER. A escala TIER é proposta pelo Uptime Institute, que é internacional. Então a escala vai do Tier 1 até o Tier 4. O Tier 4 é o data center com menor downtime, certo? Então, eu vou pular, os outros parâmetros e vou direto para o downtime. Downtime é esse penúltimo aqui, ó, Annual IT Downtime, certo? Então, para você ser Tier 4, você só pode ter até 0,4 horas de downtime durante um ano inteiro. A tolerância à falha deles é apurada. Aqui, a gente já tem 1,6 horas no Tier 3, 22 horas no Tier 2, e 28,8 horas no Tier 1. Aí você vai pensar, né? Bom, ele pode ser um Tier 4, o data center proposto na questão, pelo downtime? Não, porque ele tem mais do que 0,4. Ele pode ser um Tier 3? Não, porque ele tem mais do que 1,6. Ele pode ser um Tier 2? Sim, ele poderia ser um Tier 2, se não fosse os outros parâmetros, porque ele tem aqui 22 horas e ele chega até 20, tá? Então, ele se encaixaria aqui, né, num Tier 2. Beleza? Obviamente, existem outros parâmetros, tá? A gente está falando agora só do downtime, que é o foco da questão. Pessoal, essa aqui é a escala principal de classificação de data centers para efeito de tolerância à falha. Muito importante, separa essa tabela, bota no Resumex de vocês aquela tabelinha, né, de resumo de semana de véspera, que isso aqui é extremamente importante, tudo bem? Aí dá uma olhada nos outros parâmetros, normalmente ele pede aí o downtime. O downtime, por exemplo, é a alimentação, essa aqui também é muito importante, tá? A redundância de componentes, beleza? Isso aqui também é importante. Para frente. Questão 9, FUNCAB, MDA 2014. A métrica calculada diretamente pela divisão do total de energia dedicada ao data center pela energia consumida apenas pelos equipamentos específicos de TI é conhecida como A. Eficiência da infraestrutura do data center, DCIE. B. Total de energia utilizada, 7. C. Proporção de equipamentos eletrônicos, EER. D. Razão do uso de energia, EUR, né? E efetividade do consumo de energia, PUE. Pessoal, todas essas métricas são métricas de eficiência energética. O que ele está dizendo com isso, né? Estão dizendo o seguinte, olha, o data center, ele é feito, né? A principal função dele é ter equipamentos funcionando e processando. Se fosse possível só ter esses equipamentos funcionando para processamento e energia apenas para esses equipamentos, o data center, por exemplo, seria 100% de eficiência energética. Nunca seria, porque você desperdiça em calor também, né? De qualquer forma. Porém, eu tenho os equipamentos auxiliares. Para quê? Por exemplo, para controlar a umidade, para controlar a própria temperatura, para controlar um monte de outros, né? Alerta, etc.
Então, esses equipamentos não têm por função processar para entregar ao usuário final. Eles são equipamentos de apoio aos equipamentos que fazem o processamento. Então, um vai controlar, o outro vai controlar os alarmes, o outro vai refrigerar. A razão entre esses equipamentos e a razão da energia vai dar a eficiência desse data center. E ele fala aqui, ó, divisão do total de energia dedicada ao data center pela energia consumida apenas pelos equipamentos específicos de TI. Isso aqui se chama PUE, tá? Então a resposta aqui seria E. A gente vai já estudar o que é essa métrica um pouco mais na frente. Vamos agora apenas bater com o gabarito oficial. Está lá a efetividade do consumo de energia. Vamos ver agora o que seria essa efetividade do consumo de energia. Está lá, uma maior consciência ambiental, a legislação mais restritiva, a necessidade de manter uma imagem positiva perante a crescente exigência da sociedade, assim como a possibilidade de reduzir custos, provocando aumento da preocupação com a sustentabilidade de TI, sendo cunhado pelo termo Green TI, ou TI verde, para se referir ao esforço destinado a reduzir o impacto ecológico durante a fabricação. Não é só impacto ecológico, tá? Eu tirei esse trecho lá do Teleco. Isso também tem a ver com custo, né? O custo de manutenção, o custo desse ambiente. Isso não é uma métrica só, né, de imagem, né? Não é uma métrica só verde, é uma métrica também de gestão. Então ele coloca, ó, para quantificar o tamanho deste overhead, ou seja, quanto você consome efetivamente, né, em equipamentos de TI, seja em número de equipamentos, ou seja na energia, que é o caso dessa grandeza, existe um parâmetro que está tornando padrão, o PUE, né, Power Usage Effectiveness, que representa a relação entre a energia total consumida pelo data center e a energia efetivamente utilizada nos equipamentos de TI. O valor típico do PUE dos data centers atuais variam em... Bom, ele tem que ser maior do que 1, correto? Se ele fosse totalmente eficiente, seria 1. Mas, como a gente viu, até pela dissipação de calor, isso é impossível. Mas quanto mais próximo de 1, o PUE, o PUE, mais eficiente é aquele data center, tá? E aí, uma eficiência de 3, ela já é muito precária. Quanto mais próximo ali de 1, né, aí ele coloca como 1.3, que seriam os valores típicos, né, seria mais eficiente, tá? Então, isso é uma métrica, né, de eficiência energética. Quando a gente estuda a parte de data center, ou participa de algum projeto, a preocupação com a eficiência energética sempre aparece, tá? Tem profissionais, empresas só preocupados com a parte de eficiência energética. Ela é indissociável do data center. Ou seja, com a crise energética, quanto menos eu gastar de energia para obter o mesmo processamento, melhor. Tanto do ponto de vista de lucro, né, quanto do ponto de vista verde. Tá bom? Beleza. Então vamos para a próxima questão. Questão 10, FCC MPMA 2013. Considere as afirmações abaixo. Afirmação 1. A scale-up em um sistema de virtualização é dependente da arquitetura da aplicação, que utilizará os recursos computacionais. 2. A estratégia de como energizar e resfriar um data center independe do tipo de servidor virtualizado, se do tipo Blade ou Torre. 3. O desempenho em um ambiente de servidores virtualizados ou não pode ser monitorado através de benchmarks orientados para throughput CPU e ou processamento de transações em sistemas de banco de dados. Então a gente tem que analisar de uma por uma, dizer se é verdadeira ou se é falsa e então marcar a resposta. Bom, pessoal, scale up em um sistema de virtualização é o que? Eu pegar um sistema, certo? E colocar mais componentes no mesmo equipamento, ou seja, mais memória, mais HD, certo? Isso é o scale up. Eu tenho também o scale out, né, que é eu pegar no mesmo nó e agregar nós, ou seja, mais máquinas laterais, tá? Scale up, ele depende sim da arquitetura da aplicação para efetivamente aproveitar esse tipo de arranjo. Então ele está falando aqui, ó, que é dependente. Se ele é dependente da arquitetura da aplicação, então isso aqui está o que? Verdadeiro, tá bom? 2. A estratégia de como energizar e resfriar um data center independe do tipo de servidor virtualizado, se do tipo Blade ou Torre. Essa redação ficou um pouco prejudicada, porque ele fala de servidores virtualizados, né? Parece que o servidor virtual que está lá dentro da máquina importaria.
Aí não, né, pessoal? Mas o que ele quis dizer aí com essa reação meio torta é o tipo de equipamento, né? É um servidor Blade, é um servidor de U, é um servidor mainframe. Faz diferença sim, você ter um servidor do tipo Blade na hora de você resfriar, se ele é torre, se ele é de gaveta, se ele é Blade, isso faz diferença. Acho que eu já dei esse exemplo. Se você for num data center, provavelmente você vai ver as máquinas todas uniformes. Por quê? Porque fica mais fácil calcular as correntes de convecção, construir corredores quentes, corredores frios, insuflação de ar. Você não pode chegar com qualquer servidor e colocar lá dentro, como eu já falei. Então os servidores, e ele fala virtualizados, mas são servidores que virtualizam, né? Eles fazem diferença sim na hora de você energizar e resfriar um data center, tá? Correndo o risco de determinado equipamento nem ser aceito pelo data center, beleza? Então isso aqui está falso, tá bom? Porque ele fala independe, e depende sim. 3. O desempenho em ambiente de servidores virtualizados ou não pode ser monitorado através de benchmarks orientados para throughput CPU e ou processamento em sistemas de banco de dados. O que é o benchmark, hein? Benchmark, pessoal, são aquelas medições, né, que você faz para você verificar a capacidade computacional daquele equipamento. Então é muito comum, você tem benchmarks de celular, você tem benchmarks de computadores, né, de PCs, você tem benchmarks de servidores, eles vão ter determinadas métricas, né, para poder aplicar, e ele pergunta se uma métrica de throughput CPU e processamento de transições em banco de dados pode ser feito com benchmark. Sim, né, inclusive esses benchmarks dão diagnósticos. Eu posso ter realmente um problema de transação de banco de dados, ou posso ter um problema de I/O, por exemplo, certo? Isso serve sim para benchmark. Então, isso aqui está verdadeiro. Beleza? Essas aqui são as alternativas possíveis de a gente marcar. Então, a primeira e a terceira estão verdadeiras. Ele pergunta que é correto, né? Primeira e terceira aqui. Na realidade, é o item B. E vamos agora bater com o gabarito oficial. Tá lá, item B. Vamos falar um pouquinho do scale up e scale out, tá? Então tá aqui, ó, mostrando a questão e onde é que está errado, tá? Independente do tipo de servidor virtualizado, como a gente colocou, beleza? Então vamos agora falar um pouquinho sobre scale out e scale up, tá? Escalar verticalmente, scale up, significa adicionar recursos em um único nó do sistema. Mais memória, um disco rígido mais rápido, trocar, por exemplo, um disco HDD por um disco SSD, tudo bem? Vale salientar que algumas aplicações trabalham melhor com Scale Up e, portanto, a decisão de adotá-la ou não depende da arquitetura da aplicação que você vai pôr em cima do servidor. Isso aqui é a resposta da questão, né? Ou seja, para eu implementar o Scale Up, ou seja, para a aplicação aproveitar o Scale Up, ela tem que estar preparada para isso, certo? Senão não vai adiantar. Beleza? Esse é o conceito de Scale Up e isso aqui é a resposta. Fazendo um contraponto para o Scale Up, a gente tem o Scale Out. O que é o Scale Out? Significa aumentar a capacidade computacional do meu equipamento, né, do meu sistema, adicionando mais nós ao sistema, tais como um novo computador com uma aplicação para clusterizar o software. Ou seja, em vez de pegar um equipamento único e colocar mais componentes nele, eu coloco novos equipamentos. Isso é o Scale Out, tá bom? E aí ele coloca aqui a observação. Scale Out é uma arquitetura de software otimizada para hardware. Normalmente essa modalidade apresenta menor investimento inicial e é mais flexível à introdução de novas tecnologias. Tudo bem? Então, pessoal, com isso a gente termina aí a lição 2, tá bom? Eu espero que vocês estejam aproveitando e vamos agora para a lição 3. Beleza? Então, pessoal, com essa aula a gente encerra a lição 2. Qualquer dúvida é só mandar para mim. Coloca lá no fórum de EAD que eu vou responder para vocês, beleza? E agora a gente vai para a lição 3, tudo bem? Vamos lá, até a próxima.